Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui, e já tem uma galerinha jogando Zelda Tears of the Kingdom, vamos dizer, com meios não naturais, né? Mas, será que a pirataria não tem um custo? É sobre isso que a gente vai conversar. Se segura na cadeira e bora pro vídeo! Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero sinceramente que vocês estejam bem. Vamos lá, antes de mais nada eu quero dizer que o intuito desse vídeo não é de forma alguma propagar a pirataria e muito menos condenar ou julgar quem o faz, tá bom? É somente em caráter informativo, né? Eu vou trazer alguns dados para você ficar ciente se você está pensando em fazer, ou até mesmo se você já tem o Nintendo Switch desbloqueado, você comenta aqui se realmente eu não tô certo ou eu tô viajando na maionese, tá bom? Outra coisa a se notar é que os LEDs aqui, ó, em volta, eles não estão vermelhos. Significa que para mim isso nem é um assunto polêmico. Eu tenho certeza que você que está me assistindo tem maturidade suficiente para conversar sobre isso, porque vai ser realmente uma conversa, tá? Muita coisa que eu vou dizer é sobre preço, sobre custo, de forma intrínseca, de forma não tangível, mas que não significa que não exista, tá bom? Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, não esquece de deixar aquele like, se é novo, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada, tá bom? Agora sim, vamos lá. Vamos direto então, pessoal, para o custo da parte monetária, né? Para aquilo que é mais fácil para a gente valorizar. Da parte do custo monetário, você vai ter sim alguns gastos, caso você queira praticar isso daí, né? E deixa eu passar rapidamente aqui por cima para você entender o que eu tô falando. Hoje a gente tem alguns modelos de Nintendo Switch. A gente tem o Nintendo Switch V1, o V2, o Nintendo Switch OLED e o Nintendo Switch Lite. A partir do Nintendo Switch V2, já não é mais possível simplesmente você desbloquear o console via software. Você tem que instalar um chip dentro do seu Nintendo Switch. Então você vai ter que gastar com mão de obra para você ter um técnico que saiba instalar esse chip no Nintendo Switch e vai ter que gastar também com esse chip, tá? Então eu peguei aqui alguns valores, são dois chips, tá? Um custa R$700 e o outro custa R$1.000. A mão de obra ela varia, tá? O mais barato que eu achei custa R$500. Rafael, significa que o Nintendo Switch V1 eu não vou ter nenhum gasto se eu quiser desbloquear? Negativo, você também vai ter um gasto aí de pelo menos R$150, que é o custo de um aparelhinho que você imprime numa impressora 3D, mas que é vendido para você injetar, para você fazer o dual boot no sistema, tá? Isso daí custa uma média de R$200, é dois aparelhinhos que você tem que comprar. Mas, como o Nintendo Switch V1, ele é um pouco mais difícil de você achar no mercado para vender em bom estado, e o Nintendo Switch V1 também não tem a melhor bateria dos modelos, não acho que seria legal você começar por ele, né? É melhor você começar a comprar o Nintendo Switch V2 ou o Nintendo Switch OLED aí, ou até mesmo o Nintendo Switch Lite. Bom, se você comprar o chip de R$500, você vai gastar R$1.500 com a mão de obra. Se você comprar o chip de R$700, você vai gastar R$1.500 aí num todo, tá? Então, basicamente, esses são os custos. Então, aqui já vai um contraponto, né? Quem pensou que era barato desbloquear, não é bem assim que funciona. E eu não coloquei nessa conta o frete. Não vou colocar porque depende muito. E agora, pessoal, falando um pouco aí do custo intrínseco para o custo mais intangível, mas que ele existe, como eu disse. Assim que você falar para o mundo que você tem um console desbloqueado, o que vai acontecer de forma social é que não é todo mundo que aceita isso. Não é todo mundo que vai te dar os braços abertos aí. E olha, vai ter gente que não vai nem mais falar com você, viu? Eu sei porque eu tenho colegas que aconteceu isso aí e tem gente que não admite essa parada. Não é todo mundo que vai ser obrigado a aceitar os seus motivos. Ainda que seja por grana, ainda que seja para você testar o aparelho, não importa, tá? Vai ter gente que vai te barrar. Então esse é um dos custos intrínsecos aí de forma social, de falar que você está pensando em desbloquear o seu Nintendo Switch. Uma outra coisa que eu vejo muito também, gente, é que, principalmente em grupos de Facebook, assim, essas paradas, é que tem uma certa apologia. Isso aí eu não curto, mano. Eu não curto. Porque a pessoa tá lá falando assim, cara, eu desbloqueio que é pra ferrar a Nintendo, eu tô lutando contra a Nintendo. É mentira. É mentira, porque a Nintendo, pessoal, ela é feita por pessoas. Ela tem o CNPJ, mas a composição dela é por pessoas. E
E você não está afetando a Nintendo. O acionista ele não vai deixar de ganhar dinheiro. O presidente, o CEO, o corpo diretor não vai deixar de ganhar dinheiro porque você está desbloqueando. Você não está afetando a Nintendo. Você não está. Você está muitas vezes afetando o desenvolvedor, cara. Porque o que você está dizendo? O cara ficou lá 6 anos junto com a equipe dele para desenvolver um jogo, né? Você tá lá. E aí, você tá falando para esse cara que o jogo dele, que ele ficou 6 anos produzindo, vale R$0, porque você baixou ele de graça, né? Então, esse é o recado. Eles têm lá os números lá, eles têm como saber quantas, mais ou menos assim, uma média de quem tá fazendo isso, né? Claro que é underground, mas eles têm como saber. Mas eu não tô dando esse recado para você que faz isso de boa. Eu tô falando isso para você que fica com essa apologia que tá lutando contra a Nintendo desbloqueando. Não é verdade, cara. Você está afetando pessoas, você não está afetando o CNPJ diretamente, tá? Então, isso é uma coisa aí que eu queria conversar de forma mais intrínseca, como eu disse, mas que é um fato, né? Não deixa de ser verdade. E agora um pouco também, pessoal, do custo de se manter um console desbloqueado, né? Alguns riscos aí que pode acontecer. E assim, eu tô sempre apresentando contrapontos mesmo, porque, assim, é para você pensar realmente se você vai fazer isso, tá bom? E quando você desbloqueia o console, você tem o sistema original dele e uma emulação do sistema original do console, tá? Por quê? Você não pode baixar jogos na parte original dele, porque a Nintendo vai pegar e ela vai banir o console, tá? Eu já vou falar sobre o banimento. Então, você pega aquela emulação e você baixa naquela emulação. O console, ele vai ficar com dual boot. Então são 2 boots, você pode ligar ele na forma original ou você pode ligar ele no desbloqueio, tá? Na forma original você não pode instalar jogos de graça, você tem que comprar normal, como todo mundo faz, e no desbloqueio sim você faz ali, aí a Nintendo não consegue pegar porque a parte do desbloqueio fica travado, fica em modo avião ou fica com proteções em que a Nintendo não consegue localizar ali de forma online. O problema disso, pessoal, é que toda vez que a Nintendo lança uma atualização, é o martírio, porque quebra o desbloqueio. E muitas vezes demora alguns dias para que eles corram lá atrás da firmware, né? Da firmware que vai estar o console de forma atual para conseguir quebrar novamente o console, né? Então você tem que esperar. E se o cara é meio desastrado, faz atualização sem querer, corre o risco de bricar o console. Não no sentido, putz, e agora perdi o console para sempre. Não, mas talvez você perca todos os jogos que você já baixou e aí você vai ter que fazer o desbloqueio do zero. Isso se acontecer um acidente. Se não acontecer um acidente, você vai ter que esperar os caras ir lá e lançarem uma nova atualização e fazer de novo. E assim, tem vezes que a Nintendo fica meses sem atualizar o console. Aí beleza. Mas tem vezes, pessoal, que no mesmo mês sai 3, 4 atualizações. Então você imagina a dor de cabeça operacional para você manter isso. E o risco de banimento ele é real, tá? Eu tenho colegas que até hoje aí desbloqueou e tá de boas, mas tem gente que tem o console banido. Reparem que é console banido, não é conta banida, né? Ou seja, a conta você cria outra. O console, meu amigo, já era. Se baniu, você perdeu. De que forma? Você não acessa mais os serviços da Nintendo. É como se ela dissesse para você, você não precisa de mim? Então eu vou retirar esse benefício aqui. Você não acessa mais a Nintendo eShop, você não joga mais online nunca mais e não tem o que fazer. E até para revenda, se você um dia for revender esse console banido, certamente ele vai perder muito valor. Esses riscos são tangíveis e são reais. O risco intangível, o peso disso, né, o custo disso é esse medo, né? Realmente você vai ter que meio que ficar sempre vivendo ali com medo de alguma criança, sei lá, atualizar seu console sem querer, ou mesmo você ficar um bom tempo sem mexer nesse desbloqueio e quando a Nintendo atualizar várias vezes se for fazer, pode ser que você também não consiga, tá? Tudo isso eu peguei de relatos de grupo e também de colegas. E sempre eu tô falando colegas e amigos que tem, porque vocês podem ver que pra mim tanto faz. Eu não deixei de falar com a pessoa só porque ela desbloqueou. Tem motivos e motivos, né? Mas assim, eu não perco amizade por isso. Então quem quiser fazer, pode fazer de boas aí. Eu só tô falando, replicando o que essas pessoas falaram pra mim, tanto em custo para manter como em custo monetário. Mas acho que é isso, né, meus amigos? O que eu queria dizer para vocês, assim, né, que tá pensando em fazer ou até que já tem, para deixar aqui nos comentários o que você acha. Ou seja,
não existe almoço grátis, né? É claro que nessa conta que eu coloquei aqui, ó, R$ 1.600 você vai gastar hoje para desbloquear o Nintendo Switch. É um investimento caro, não é para todo mundo. Mas é claro também que você vai reaver esse dinheiro aí à medida que você for baixando os jogos. Vai chegar uma hora que vai compensar. Mas vê direitinho, porque tem toda essa carga emocional e também ainda tem todo esse risco aí de ser banido, etc e tal. Veja para você se compensa você ter isso aí dentro de você ou na sua casa aí é com você, já não é mais comigo. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no seu coração, espero que você tenha entendido aí o recado. Valeu demais e até a próxima.